Para fazer a abertura do seminário, passo a palavra à presidente da CNA, senadora Kátia Abreu. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Quero cumprimentar os nossos convidados que estão aqui nesta mesa. Senhor Gilberto Porto Barbosa, José Guilherme Leal, Álvaro Afonso Simon e o meu querido amigo Eliseu Alves, um dos homens mais importantes do Brasil. Foi o fundador da Embrapa. Todo o coração e cabeça da Embrapa foram direcionados por Eliseu. E eu gosto sempre de que seja minimamente, mas sempre homenageá-lo e sempre fazer essa menção por gratidão a tudo que ele já fez por nós e ainda continua fazendo e trabalhando todos os dias em prol da agropecuária brasileira. Muito obrigado por estar aqui, Eliseu. Hoje eu perguntei para ele, vou contar um segredo. Eu perguntei para ele se ele gostava de mim mais do que eu gosto dele. Ele disse que não, que ele gosta mais de mim do que eu dele. Nós estamos apostando quem é que gosta mais um do outro. Bom, nós, numa feliz hora, contratamos a Fundação Getúlio Vargas para fazer um estudo sobre o que produzem os produtores do Brasil, onde estão, o que fazem, quanto ganham, qual a sua renda. Por que nós encomendamos esse estudo? Para que nós pudéssemos elaborar uma nova proposta de política agrícola para o Brasil. Nós todos já sabemos que essa política agrícola que impulsionou o Brasil num determinado momento, ela já não é mais eficaz por conta das mudanças desse agronegócio e a política pública, a política agropecuária, o nosso formato ficou envelhecido. Mesmo porque o próprio Banco do Brasil mudou toda a sua atuação, mudou toda a sua performance de trabalhar e nada mais evoluiu nesse aspecto. Então, nós assistimos ao longo do tempo aquela história do lança o plano safra e depois prorroga o endividamento. Lança um plano safra, prorroga o endividamento. Quantos anos nós estamos nessa cantiga? E, aproveitando esse bom momento da agropecuária no mundo, nós decidimos, então, enfrentar a tentativa de uma mudança justamente numa boa hora. Não é hora de fazer mudanças na crise. Então, aproveitar esse bom momento da agropecuária no Brasil e no mundo, e nós fazemos essa proposta. Desde dezembro de 2008 que nós estamos trabalhando uma nova proposta que agora que nós estamos conseguindo finalizar. Atrasamos por conta de eleições, atrasamos por conta de mudança de ministros ao longo desse período, mas, enfim, já existe uma consciência assimilada no governo, porque foi construída juntos a CNA com o governo, a OCB, Banco do Brasil, governo que eu digo, Fazenda, Agricultura, Banco Central, Receita, e que a doutora Rosimeire está à frente dessa negociação com esses técnicos de governo. Nós queríamos mostrar para o governo que era uma pequena parte do número de produtores que iam assimilar essa nova política, porque uma grande parte das propriedades eram pequenas propriedades que que já tinham sido assimiladas pelo PRONAF, com algumas adaptações. Então, na verdade, nós quisemos distribuir e encontrar quem faz o quê no campo para formatar as políticas públicas de acordo com as condições de cada produtor. E, para nossa surpresa, a Fundação fez esse trabalho. Eu já imaginava que a minoria produzia mais, mas não tão fortemente assim. Eu levei um choque. Fiquei muitos dias abalada com o número mínimo de produtores que são responsáveis por grande parte da produção brasileira. E assim fizemos. Levantamos a classe A e B e encontramos 300 mil produtores, que significa 5,6% dos produtores e que produzem 78% do valor bruto da produção. Encontramos uma classe média, a classe C, que são 800 mil produtores, que representam 15,5%
dos produtores e que produz 13 do valor bruto da produção. É a segunda linha ali na letra C. E uma classe D e E, que são 3.600.000 produtores, que representam 70% dos produtores. Se tiver uma canetinha, eu agradeceria. E que produzem apenas 7,6%. Obrigado, Gaúcho. Gaúcho sempre salvando nós todos. Não, a caneta não é essa que eu quero, não. É essa aqui. Aqui, ó, só para facilitar. Classe A e B, 300.000 produtores, representa 5% e produz 78%. A classe C, diferentemente da classe C urbana, ela está sendo exprimida, esmagada, e ela representa apenas 800.000, arredondando aqui. Por que está balançando? 800.000, que representa 15% dos produtores e produz 13%. E a D e E, 3.600.000, representa 70% dos produtores e 7,63% do valor bruto da produção. Uma ressalva é importante fazer. Quando a gente fala valor bruto da produção, não está contabilizado aqui nessa renda da porteira que ele consumiu. Só é contabilizado o que saiu da porteira e foi vendido. Então, provavelmente, eu espero que essa renda seja melhor, contabilizando o que ele se alimentou com a sua família. A mandioca, o leite, o IBGE não contabiliza isso. Então, na verdade, a classe A e B produz R$ 1.560 por hectare, a classe C, R$ 570 por hectare ano, e a classe D e E produz R$ 176 hectare ano. Isso é de 2006. Também nós temos que levar em conta que 2006 não foi um bom ano para a agricultura. Vocês se lembram? De uma crise fortíssima. Teve seca, teve ferrugem asiática, teve dólar, teve tudo de ruim naquele ano. Foi um ano maldito. Então, essa é a fotografia, aqui é o tamanho das fazendas. Essa aqui tem, em média, 430 hectares, essa aqui 76 e essa aqui 32. Mas a média da propriedade rural brasileira são 67 hectares. O meu é só uma abertura, eu estou achando que eu estou fazendo palestra aqui. Então, quando nós começamos a desenhar essa política, nós chegamos à conclusão: representantes da CNA estão na classe A, B e C. O restante não é da CNA. Então, a gente fez de conta que isso não existe e usamos do nosso espírito público, do nosso dever como cidadãos e da nossa experiência e know-how e não vamos separar o que é contribuinte representado da CNA. Vamos tentar fazer uma proposta e colaborar com todos os tamanhos de propriedade para fazer o nosso dever. Então, a ideia que veio foi justamente tentar resgatar a assistência técnica no país, para que os pequenos produtores, especialmente, pudessem ter a oportunidade que teve esses agricultores de sucesso, né, Eliseu? A extensão rural funcionou tão bem para essa categoria e depois ela foi desativada no governo de um ano de... Eu não quero falar o nome, não, gente, eu quero o ano. 90, vocês fazem as contas. Em 90 foi desativada a extensão rural no país. E nós imaginamos com outro número muito forte, que demonstra que 80% dos insumos agropecuários foram usados, 80% deles, pela classe A e B. E a classe D e E só usa 11% dos insumos agropecuários. Isso é mais uma demonstração da ausência da assistência técnica. Tem a presença do PRONAF, que até sobra, mas o pessoal não sai do lugar. Então, nós precisamos e imaginamos resgatar a assistência técnica. E aí contratamos a Dom Cabral, fizemos uma belíssima parceria. Dom Cabral tem demonstrado a sua especialidade, faz jus à fama de competente. E nós encomendamos a Dom Cabral, então, um modelo de extensão rural que pudesse funcionar e que nós pudéssemos colocar em prática em alguns estados e oferecer ao governo federal. E assim nós procedemos. A minha ligação com o governo do Tocantins é muito forte, com o governador, e ele tem um pouquinho de confiança na minha performance e aceitou fazer lá o piloto às expensas do Estado. Então, a Dom Cabral, a CNA, que
com estudo macro, geral, é para ceder para todos os estados, e as peculiaridades de cada estado, a gente acrescenta um contrato à parte com a Dom Cabral para formatar de acordo com a extensão rural de cada lugar. Tem gente que tem um pouco de extensionista, outros não tem nada. Uns têm carro, outros não têm. Então, para colocar um formato que nós pudéssemos ceder aos estados e tentar resgatar com toda a força essa extensão rural. Bom, e a Dom Cabral, então, está implementando lá no Tocantins, os nossos custos já estão todos levantados, ele vai dizer para vocês, porque nós decidimos pela implantação e o retorno da assistência técnica com meritocracia para os extensionistas. Eles terem uma remuneração para conseguir, de fato, fazer um aumento de renda dos produtores e uma melhora possível da ascensão de classe. Porque a nossa ideia é aumentar a classe média rural brasileira, é fortalecer a classe média. Então, nós estamos muito entusiasmados com essa possibilidade e, na última audiência que eu tive com a presidente, eu saí de lá com o convencimento dela de resgatar a extensão rural pela União. Talvez como uma agência, nós estamos ainda trabalhando juntos, estudando isso, não uma agência e nenhum órgão que vai contratar pessoas, mas que vai administrar as políticas públicas e lançar essas políticas no Brasil inteiro, para fortalecer recursos, orçamentos, para que tudo isso possa chegar a bom termo. Então, nós estamos muito emocionados com essa ideia, eu estou super entusiasmada, toda a equipe da CNA, no Tocantins está uma animação só, para que a gente possa, vamos fazer, inclusive no Tocantins ainda é uma região, nós vamos fazer com 5.000 famílias, no Bico do Papagaio, uma região bastante pobre, nós vamos fazer com 100% da classe D e E do Bico do Papagaio, que são 5.000, e eu espero que você não esqueça de contar que nós vamos também colocar as políticas públicas variadas. Então, nós vamos, com essas famílias, não só a extensão rural, a meritocracia implementada, mas também nós queremos que essas famílias recebam as políticas públicas de governo, as outras que não receberam. Minha Casa Minha Vida, energia, o poço artesiano que não tem, enfim, todas as políticas vão estar voltadas. E a presidente Dilma se encantou com esse projeto, está dando todo o apoio, e nós já estamos abrindo os editais da região para que a gente possa usar recursos federais para fazer esse piloto lá no Estado. Em que pé está fazendo assistência técnica e editais para o Brasil inteiro, mas para esse modelo de 5.000 famílias. Então, eram essas as minhas palavras, e vamos escutar os profissionais aqui que entendem do assunto, para saber se nós estamos no caminho certo. Muito obrigada a todos mais uma vez. Passo a palavra ao professor associado da Fundação Dom Cabral, senhor Gilberto Porto Barbosa, que coordenará o seminário. Boa tarde a todos. As apresentações elas terão uma duração de 20 minutos para cada palestrante. Ao final das apresentações, a gente vai abrir para perguntas, dúvidas, com cada um dos apresentadores, para que a gente possa fazer um debate. O primeiro a falar hoje vai ser o assessor do presidente da Embrapa, o senhor Elisei Roberto de Andrade Alves. Eu posso falar de baixo? Pode. Tem uma pessoa que passa o slide para mim, não? Fica mais fácil. Olha, é um prazer muito grande estar aqui, e eu quero, no começo, agradecer a senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, pelos elogios delas, evidentemente, como vocês perceberam, muito mais ditado pelo coração do que pela racionalidade. Eu quero começar com 3 proposições. Primeira proposição: o agronegócio brasileiro, como todos sabem, é um sucesso. E esse sucesso é movido pelo motor da tecnologia moderna. Se o agronegócio é um sucesso, movido pela tecnologia moderna, não existe no Brasil um problema agregado de difusão de tecnologia.
Se houvesse um problema agregado de fusão de tecnologia, jamais o agronegócio teria sido tão bem sucedido como é. No nível agregado. É claro que existe um problema de difusão de tecnologia, porque tem 4 milhões e 400 estabelecimentos, tem 3 milhões e 900 que ficaram fora da modernização da agricultura. Então, esse é o problema de difusão de tecnologia. Um sucesso do agronegócio, que nesse sucesso a CNA tem muito a ver com isso, e um desafio grande que nós temos que enfrentar. Eu não diria que é um fracasso da extensão rural, longe de mim dizer isso, eu sou extensionista durante 17 anos. Longe de mim dizer isso, mas um desafio a enfrentar é como nós vamos levar tecnologia moderna para esses 3 milhões e 900. Segundo ponto, a terra perdeu a capacidade de explicar o aumento da produção no Brasil. O aumento da produção, a terra tem apenas uma participação de 10% na explicação desse aumento, e no censo de 95, 96, esse poder é maior. Então, ele reduziu de 95, 96 para 2006. Portanto, a terra perdeu uma grande capacidade de explicar o aumento da produção aqui no Brasil. Ponto importante. Se você vai fazer reforma agrária ou assentamento rural, se não levar com a difusão de tecnologia junto com esse assentamento, nós vamos diminuir, evidentemente, a concentração da terra, mas vamos continuar com a concentração muito grande que nós temos da produção aqui no Brasil. Portanto, terra não explica mais concentração do valor da produção, não explica concentração da renda. As políticas de reforma agrária têm como objetivo principal diminuir a concentração da renda, não é a concentração da terra. A concentração da terra, a reforma agrária é apenas um instrumento para diminuir a concentração da terra, na hipótese de que, diminuindo a concentração da terra, a gente estaria diminuindo a concentração da produção. Então, reforma agrária sem uma assistência técnica efetiva não vai diminuir a concentração da produção. Portanto, vai fracassar. O objetivo da reforma agrária não é distribuir terra, é distribuir renda. E sem tecnologia, sem difusão de tecnologia, ela vai fracassar nesse ponto. Terceiro ponto, que eu quero deixar claro aqui para vocês. 60% do aumento da produção aqui no Brasil é consequência da tecnologia moderna. É consequência de insumos modernos que trouxeram 60% do incremento da produção aqui no Brasil. Então, se a gente está pensando em tornar a agricultura brasileira mais pujante ainda, só tem um lugar a mexer, é com tecnologia moderna. Esses são os 3 pontos que eu quero deixar aqui claro com vocês, entende? É muito importante entender isso. Primeiro, não existe um problema macro de difusão de tecnologia. Segundo, a terra perdeu o poder de explicar a distribuição de renda na agricultura brasileira. Terceiro, tecnologia é aquele fator que tem a grande capacidade de impulsionar o agronegócio no Brasil. Vamos para o próximo. Esse aí também vamos passar rápido. Isso aqui, pontos positivos da tecnologia. Isso aí vocês conhecem muito bem. Pagou grande parte da dívida externa, transformou o Brasil em diversificado e respeitado exportador. O preço da cesta básica reduziu substancialmente, com grande benefício para os consumidores mais pobres, gerou poupança para financiar o desenvolvimento do Brasil, gerou empregos na cidade e está ajudando a combater a pobreza absoluta. Ponto. Outro. Isso aqui é uma pesquisa que nós fizemos com um grupo de colegas. O preço da cesta básica de 70 a 77 subiu muito, criou uma crise de abastecimento sério. Como consequência dessa crise de abastecimento, nasceu a Embrapa. A Embrapa é filha daquela crise de abastecimento de 1970 a 1977, onde os preços dos alimentos ao ano cresceu 5,16%. Depois,
com a mudança da política agrícola brasileira, com a criação da Embrapa e com muito investimento nas universidades e nos institutos de pesquisa, os preços dos alimentos começaram a cair. Caíram firmemente a 2,70% ao ano no período de 1977 a 2004. Isso representou uma enorme transferência de renda da agricultura para os consumidores, especialmente os mais pobres, que consomem grande parte do seu orçamento com alimentos. De 1977 a 2007, como de 2004 a 2007, houve uma subida de alimentos, mesmo assim, a queda foi de 2% ao ano. O próximo. Desafios a vencer. A tecnologia contribuiu para a enorme concentração da renda bruta. A renda bruta, na minha medida aqui, diferente da Kátia, inclui o autoconsumo e inclui a agroindústria. Poucos produziram muito e muitos produziram muito pouco. Isso o que significa a concentração da renda bruta? 3,9 milhões de estabelecimentos em 4,4 milhões perderam a batalha da produção. Tecnologia complicou a administração dos estabelecimentos. O que significa isso? Pelo censo de 2006, 56% de todos os estabelecimentos não pagaram, não remuneraram todos os insumos de produção. Ou seja, tiveram renda líquida negativa, complicando o endividamento agrícola. Então, esses desafios nós temos que resolver, temos que enfrentar. O que isso está querendo dizer? Nós temos que mudar a ideia de extensão rural aqui no Brasil. A extensão rural tem que prestar muito mais atenção em administração da propriedade, administração do estabelecimento. Próximo. Que eu vou falar no geral. Tecnologia explica o crescimento da agricultura. Tecnologia explica grande parte da concentração da renda bruta. Existe enorme pobreza nos campos. A solução natural dessa pobreza, gente, é êxodo rural. A solução natural é êxodo rural. A alternativa é modernizar a agricultura familiar, distribuir terra, desconcentra a sua posse, sem, contudo, desconcentrar a renda. Somente a adoção de tecnologia pode desconcentrar a renda. Geração e difusão de tecnologia é o grande desafio que nós temos que enfrentar. Próximo. Ali, aqui, esse gráfico é conhecido de todo mundo, mostrando que a produção que cresceu muito de 75 até 2010, que tem ali, foi muito mais consequência do crescimento da produtividade e pouca consequência do crescimento da terra. Isso em lavouras. O próximo. Em pecuária, praticamente, se a gente considera 1975, em 2006,